Opa, e aí galera, vocês estão bom? Espero que sim. E hoje, vídeo de análise de controle do novo Rei da Selva. E o Rei da Selva é o leão, não é, pô? Então, esse controle é o leão que tá jantando muito controle que tem mais tempo no mercado ou até uma marca mais conhecida. E eu não tô falando do Rei Leão da Disney e nem daquele leão que aparece no início dos filmes de Hollywood. Tô falando aqui do Aolion K10. Um controle que tem muito potencial para te surpreender e durante esse vídeo tu vai saber o porquê. Eu poderia até já citar que para quem tava louco no novo modelo da Flydigi edição especial do anime Evangelion, só que com aquele preço, né, o troço ali passa de R$2.000, e o Aolion é uma alternativa infinitamente mais barata para quem se amarrou naquele visual, para quem quer aquela estética e não pagaria tudo isso num controle, que foi exatamente o meu caso, que eu peguei porque eu achei lindaço demais. E olha que eu nem conheço direito o anime, pra ser sincero. Mas nem só por isso, porque tem duas outras versões, uma branca e uma laranja, que também são bonitonas, né? As três, então tu não precisa ficar preso ao visual do Evangelion se tu não quiser. Mas além disso, vamos tirar de lado um pouco e eu me dei o trabalho de comparar preços no AliExpress dos principais concorrentes dele no quesito controle com base de carregamento incluso. Comparei tanto com alguns que eu já tenho, já peguei para fazer vídeo, como alguns que eu não peguei ou peguei sem a base. E mesmo com o imposto incluso, ele é mais barato que 8-bit do, mais barato que Flydigi, mais barato que Machinic, mais barato que Black Shark. Então, só isso já é um dos principais pontos de destaque desse modelo para mim. Afinal, todos esses que eu citei vindo com a base e com o imposto incluso estão saindo ali pela faixa de R$300 a R$400, enquanto o Aolion saiu por menos de 200 pila. Isso tudo ainda mantendo qualidade, um controle multiplataforma e já com a tecnologia Hall Effect, né, que são analógicos e gatilhos magnéticos, giroscópio para tu poder jogar pro movimento, ele é Tri-Mode, ou seja, funciona via cabo, via dongle 2.4 e via Bluetooth, e tem um tempo de resposta acima de controles de entrada no 2.4 GHz, inclusive melhor que o controle original de Xbox One. E via cabo, então, ele chega próximo dos 1000 Hz de polling rate. Ou seja, é um controle que dá para usar numa boa até para quem curte games online, game competitivo ou jogo na nuvem que tu precisa ter menos atraso, como um Xbox Game Pass, por exemplo. Se tu tá chegando por agora, molecote, eu já te digo que aqui no canal rola um grande trabalho extra, um esforço a mais de horas e horas para tentar te entregar um conteúdo mais completo e mais interessante para tirar tuas dúvidas. E o que eu te peço humildemente é o like e a tua inscrição para ajudar o trampo aqui do canal. E lembrando também que todos os itens que são analisados por aqui fica com o link na descrição, e comprando por ali tu não paga nada mais por isso e tá ajudando o canal a ter mais conteúdo, trazer mais vídeos e assim que possa ajudar uma galera maior ainda com outros vídeos. Então conto com teu apoio e vamos nessa saber mais desse carinha aqui. Tirando da embalagem, a gente tem uma caixa bem bonita com as 3 variações de cores e ali no cantinho falando da compatibilidade que eu já mencionei. Lógico que isso daí é só uma base, porque o controle também vai funcionar muito bem em Smart TV, TV Box, TV Stick e até console retrô. Na parte de baixo, destacado que ele tem analógico magnético, que ele tem também gatilho magnético, uma conexão sem fio e também que ele tem giro... Não, pera aí. Pausa pro Fofuxo fazer o passeio e a vistoria dele. Bueno, continuando, ele tem ali o giroscópio para fazer o controle por movimento nos games e também a questão da iluminação. Ele tem aquela iluminação útil, que é a retroiluminação dos botões de ação, a BXY, e tem também a iluminação personalizável que fica em volta dos analógicos e tu pode deixar ou passando RGB ou na cor que tu preferir. Parte de trás é basicamente quase tudo que eu já passei. As únicas duas informações novas aí é que ele tem uma base de carregamento inteligente e que ele pode ser usado em conjunto com o aplicativo Keylinker. Abrindo a caixa, a gente vai ter o dongle USB 2.4, bem pequenininho aí, compacto, cuida para não perder. Mais um kit de analógicos maiores que o pessoal costuma usar para jogos de tiro. Cabo USB-A para USB-C para tu fazer o carregamento ou jogar via cabo. E claro, o Manuelito, que não tem português, mas tem inglês. Dá para se virar aquele feijãozinho com arroz?
A base magnética de carregamento é branca padrão para todas as cores e tem na parte de baixo essa fita LED que acende em branco enquanto o controle está carregando, fica topzera, muito bonito no setup. Parte de baixo também tem essa borracha aí para dar firmeza, dar gripe e não ficar sambando na mesa, e aí nessa portinhola a gente tem a entrada para o dongle USB. É uma solução muito bonita, minimalista e inteligente que eu só tinha visto a 8-bit do fazer, então a Aileon já adotou e ficou muito massa. E aí o bicho tá embrasado, controlão rochones. Cara, muito bonito essa versão aqui. E lógico, vou confessar pra vocês que bateu aquele lado do cérebro, né? Do lado da razão que me disse, ô meu, pega ali o controle branco, vai combinar com a base branca, vai ficar assim, ó, tipo nessa pegada aí que eu vou mostrar. Então tá provado que esse visual branco também fica muito da hora. Claro que a versão branca mesmo, ela tem os botões azuis, mas assim já dá pra ter uma ideia como ficaria. Ainda assim, eu vou pegar e colocar a minha plate roxona, que é brabíssima. Porque, né, a plate ela é magnética, então tu pode tirar e colocar facilmente. E mesmo não sendo um conhecedor, um fã do anime, eu peguei ele justamente por ser uma cor diferentona, um bagulho que sai daquela mesmice de sempre a mesma coisa e tal, realmente é diferente. Isso que me fez curtir, e provavelmente também a galera que tá pegando laranja vai pensar a mesma coisa. De impressões iniciais do controle, essa shell, essa carcaça que ele tem é completamente lisa, feito nesse plástico, nesse acrílico translúcido. Eu até pensei que por ele ser assim, né, liso, ele ia ficar escorregando, né, escapando da mão fácil, mas não, fica bem de boa, não foi um problema para mim. O conjunto de ação dele, os botões A, B, X, Y, eles têm o mesmo layout de um controle de Xbox. E no centro tem as marcações ali da posição dos botões para Nintendo Switch, se quiser ter uma referência. Esse conjunto ele tem esse visual resinado para facilitar a passagem de luz, justamente porque ele tem retroiluminação, que é um recurso que eu acho muito top, que além da estética de deixar bonito, ele também é útil, porque no momento que tu vai jogar em um ambiente de baixa luz, se tu não tá muito bem de memória onde fica cada botão, ou tu precisa apertar rápido, né, com esses jogos que tem Quick Time Event, tipo o God of War tinha, tu vai poder identificar facilzão e já sair metendo-lhe a pauleira, vamos que vamos, jogo que segue. Outra coisa que eu acho bacana de citar é que ele tem uma viagem, uma calibração de profundidade na medida, né? Quando tu clica, ele fica ali 1 milímetro para fora da carcaça do aparelho, então o teu dedo não perde contato com o botão em nenhum momento. Falando do D-pad, ele é um D-pad todo liso e um D-pad bem grande. Essa combinação ajuda bastante no conforto e aparentemente ajuda a fazer os comandos clássicos de jogo de luta, como os meia-lua ali para Hadouken e tal, mas isso a gente vai confirmar mais para frente no teste prático. E outra coisa boa, também falando agora da calibração de profundidade, ele não é daquele tipo durão que quase não se mexe e nem daquele que some dentro do corpo do controle. Ele deixa sempre uma boa margem, um bom espaço no final do curso, que também vai te ajudar a não perder a noção de direção do teu clique. De diferente, a gente vai ter também esses botões de macro numa posição inusitada, né? Diferente dos outros modelos ali, onde geralmente as marcas colocam atrás, esse é embaixo. E atrás acabava sendo mais prático para tu usar ao mesmo tempo, porque os teus dedos já estão ali, né? Tu estaria usando um espaço que teu dedo já fica próximo. Agora, na frente, embaixo aí, enquanto tu tá usando os polegares para apertar os botões da frente, tu teria que deslocar o teu dedo para baixo, né? Tirar o dedo do D-pad, tirar o dedo do analógico para clicar ali. Ou seja, parabéns pela invenção, pela ideia diferente, mas eu não sei se vai ser tão prático. Eu acho que é o tipo de botão que ele encaixa melhor para tu usar em menus ou em coisas que tu não vai fazer toda hora no jogo, porque ele não tem um perfil de uso tão dinâmico como se fosse atrás do controle. E aqui vamos começar os testes técnicos, né? E daí se a gente for testar os botões, a gente vê que tudo sendo reconhecido normalmente, todos os tipos e categorias de botões dando o comando certinho. Mas vamos especificar, vamos pro D-pad. No teste do D-pad, se a gente segurar ali só a haste de baixo, a gente vê que só alternando o peso para os lados, mesmo sem clicar nas laterais, ele ativa as laterais. Ou seja, ele é do tipo de D-pad que ele facilita essa transição entre as laterais. Isso costuma
costuma ser muito bom para jogo de luta, mas ele não tem tanta precisão para jogo de plataforma, jogo de fase. Imagina, por exemplo, o jogo do Mario, né? Que é o tipo de jogo que muitas vezes tu tem que parar na frente de uma beirada, e se tu clicar para baixo nesse controle e tu der ali uma torcida para a direita, pode ser que ele reconheça como um comando para frente e tu vai cair. Então, para jogo de plataforma, pode ser que tu tenha que ter mais cuidado, ele tem uma margenzinha de segurança para jogar, mas para jogo de luta parece ser muito bom. Isso a gente vai confirmar no teste prático depois. Gatilhos, esses carinhas aqui a gente pode classificar facilmente com a palavra excelente, né? Porque ele é aquele tipo de gatilho que ele te deixa controlar até a fração de pressão. Ah, eu quero ficar na faixa de 30, quero ficar na faixa de 50, não, agora eu quero mais, eu ali quero chegar a 80, 90, 100%. E então, nesse daqui, tu vai poder, ele te permite isso. Que é justamente uma qualidade muito procurada para gamers de corrida, né? Para tu poder controlar a aceleração no detalhe. Ah, é os guri no toque da máquina, pai. Falando de analógicos, a gente chega no incrível resultado de apenas 0,2% de média de erro, né? Um analógico com um sensor do tipo circular que tem essa precisão toda. E quem não tá ligado, a gente tem uma playlist só de análise de controle aqui no canal e é muito difícil um controle conseguir bater essa marca. Mas além disso, outra parada diferente nesse controle que eu nunca tinha visto é que ele não funciona só dessa forma com um sensor com margem circular. Tu pode segurar por 2 segundos mais ou menos os dois botões do meio e ele vai trocar para o tipo de margem quadrada, que é o mesmo tipo de margem que usa o controle do Xbox, por exemplo. Só que isso, né, em teste técnico, vai fazer ele aumentar um pouco ali a média de erro. Passando para o teste Dead Zone, para ver se tem zona morta nos analógicos, aqui, através desse aplicativo Game Controller Tester de Android, a gente vê que a média de precisão apurada ainda é muito boa, continua ali com baixa margem de erro, só 0,6%, e de Dead Zone deu Dead Zone Perfect, ou seja, sem nenhuma Dead Zone, sem nenhuma zona morta, tá top da balada. Se a gente usar aquele recurso que eu comentei de trocar ali a margem do círculo para quadrado e deixar ele tipo de Xbox, e ele vai aumentar um pouco, mas vamos ver se ele vai ter zona morta. Do mesmo jeito que a gente tinha visto no outro teste ali do outro site, ele começa a apontar erro na circularidade, né? Porque agora justamente a margem é quadrada, e de 0,6 aqui no aplicativo, a média de erro subiu para 9,3. Ainda assim, uma média de erro que está um pouquinho abaixo do controle original de Xbox nos dois sites, que costuma ser ali na faixa de 11% de média de erro. E mesmo que nesse modo quadrado a taxa de erro suba, pode ver que a Dead Zone, a zona morta, continua apontando como perfeita, né? Como sem nenhuma zona morta, então isso é um ponto positivo. Daí pode ser que te bata a dúvida. Tá, beleza, mas tu mostrou que tem dois tipos então que o fabricante botou para tu poder trocar. Um é o circular, que tem uma precisão muito boa, 0,2, e o outro é o quadrado, que tem uma perda de precisão bem maior, né? Que chega ali a 10%. Então qual é a vantagem que eu trocaria? Não é mais fácil eu ficar sempre jogando ali no circular que tem precisão top e já era? Tô colocando essas duas imagens aí pra gente já conversar sobre o que eu acho. Saca só, nas laterais do tipo circular e o quadrado tem valores diferentes de porcentagem. O círculo tem ali de 6 a 14% nos cantos, enquanto o quadrado tem 11%. Então pode ser que dependendo do tipo de jogo, cada um vai se encaixar melhor. Tipo, o circular, para jogo de tiro, ele vai te dar velocidade para virar, mas também um controle para ajustar a mira quando tu tiver que usar as diagonais. Já o tipo de margem quadrado pode se encaixar melhor, por exemplo, para um jogo de plataforma, um Zelda, mapa aberto, para tu poder usar mais velocidade, um percentual maior ali do joystick para correr nas diagonais, por exemplo. Mas o top dessa história é que o fabricante colocou essa opção de troca para nós. É como ter dois controles em um. Então, nada impede, é muito interessante e vale a pena tu testar, porque pode acabar criando um tipo favorito para cada estilo de game que tu joga. Daí, testa lá e depois comenta aqui o que tu achou. Passando para o teste de Polling Rate, que é para medir a taxa de atualização e a velocidade de comunicação do controle com o dispositivo. E aí, começando com o 2.4 GHz, onde a gente teve uma média de 173 Hz e uma média de 5 milissegundos de tempo de resposta, que é um resultado que é até um pouco melhor do que o controle original de Xbox One na mesma conexão. Repetindo o teste, só que dessa vez na conexão Bluetooth, a gente chegou ao resultado de média de 157 Hz de polling rate e uma média de tempo de resposta de 6 milissegundos, o que, de novo, se a gente comparar agora o Bluetooth do controle de Xbox, também o AOL On é melhor.
Agora repetindo para finalizar o teste, só que dessa vez conexão via cabo, e a gente teve impressionantes 872 Hz de média de pulling rate e de média de tempo de resposta 1 milissegundo. Isso não é só melhor do que o controle do Xbox na mesma conexão, é melhor do que todas as conexões do Xbox, se a gente comparar que o máximo que o Xbox chega é 125 Hz e 7 ms, esse daí fez 872 Hz e 1 ms. É uma diferença muito grande que tu pode usar e aplicar isso especialmente para jogos competitivos, para jogos em nuvem, para reduzir o máximo possível do atraso em comparação desses dois controles. Passando agora para testes práticos, testes in-game, e aí, né, vocês devem ter percebido no começo que eu tava jogando nele o Super Nintendo emulado no PCzinho que a gente transformou aqui no canal em um super console de emulação que tu pode deixar na sala, deixar na TV e tal. Eu até vou deixar um card, né, deve passar um izinho aí no canto, daí tu pode clicar que ele não fecha o vídeo, ele vai abrir para tu ver depois. Vale a pena porque ficou bem legal se tu quer ter um super console de emulação transformando num PC. Mas então, aí ele funciona normalmente, não só Super Nintendo, qualquer emulador que eu testei, ele funcionou show de bola. Inclusive eu joguei até Mario Sunshine ali do GameCube e também funciona muito bem. E outra vantagem dele é que ele tem o modo Xbox, então ele é amplamente reconhecido. Tanto que até nos emuladores que eu usei, eu nem precisei fazer a configuração de mapeamento. Por mais que a configuração de mapeamento seja fácil de fazer, não foi necessário. Só liguei, reconheceu ali, show de bola, e saí jogando. Ah, mas e nos emuladores de Android? Mesma coisa, molecote, né? Pelo menos nos que eu joguei, não precisei fazer nada. Aí eu tô jogando no Android 13, jogando no emulador de PSP, jogo Ghost Rider, né? O motoqueiro fantasma, e eu não precisei configurar nada. Só conectei ele no Bluetooth e ele já saiu reconhecido automaticamente. Na questão de jogo de luta, realmente foi o que eu imaginei. O D-pad dele, por ser grande, por ser liso e tal, ele realmente é muito confortável, ele realmente é muito bom pra fazer esses comandos tipo de Hadouken, Shoryuken, essas paradas que tem que ficar fazendo meia-lua toda hora. Porque ele te dá uma naturalidade, tu não precisa ficar fazendo muito esforço pra acertar o comando desse tipo, porque ele já funciona de boa. Então, aprovadaço pra jogo de luta. Agora vamos dar uns tiros, e claro, tudo isso né, é só um teste prático, mas eu sempre costumo testar aqui no campo de tiro do Sniper Elite para ver se ele tem constância na precisão de mira, porque se for um analógico descalibrado, onde cada lado tem uma variação diferente, já seria quase impossível tu atirar de forma linear, saca? Então vamos que vamos, lembrando né, que esse jogo tem aquele modo de tiro especial, onde fica em câmera lenta, aproxima, dá zoom, prende a respiração e diz onde tu tem que atirar e tal, mas eu não uso, tá? Nesse teste, o momento do disparo, o balanço da arma por respiração, o cálculo do tiro é tudo feito manual, à moda antiga, beleza? Vamos nessa. Então, conclusão é que assim como todo controle bom e respeitável deve ser, esse daqui também representa e te entrega estabilidade entre os eixos de movimento e tu pode tranquilamente usar ele para mandar aquela balinha marota no capa. E aproveitando que eu já tô aqui no jogo mesmo, imagina, tu tá jogando ali e dá um toquezinho no botão de macro, trocou a arma. Daí volta, tá jogando ali, dá um toquezinho no outro botão, trocou de arma de novo. Então, né, ele tá programado para como se fosse a direita e esquerda do D-pad. Nesse caso aqui, nesse jogo, ele troca a arma, mas só confirma o que eu achei. Ele até pode ser usado para esse tipo de coisa, mas eu acho que não é tão rápido, né? Se é um jogo que tu precisa ali de agilidade e tu tem que se movimentar ao mesmo tempo que tu troca a arma, não seria o ideal. Eu acho que ao invés de usar para uma ação rápida, eu acho que vai servir muito bem tu usar esses botões ali para um botão de menu, uma granada, alguma coisa do tipo que tu não usa toda hora.
Simbora pro teste de Xbox Game Pass. Só comentando, galera, que eu trabalho desde o período da manhã até de noite, todo dia. Então, para que eu consiga colocar tudo isso de informação em um vídeo, né, alternando cena e tal, leva dias de teste, filmagem, edição, e isso é um trampo, né, eu tenho que cortar um dobrado. E eu compro o acesso do Xbox Game Pass para fazer teste para vocês, porque eu mesmo não consigo ter tempo de jogar. Então, se tu puder, só não esquece de já deixar o like, te inscrever e comentar, né, lógico, se tu achar que o vídeo é útil, isso já vai ajudar muito o canal, fechou? Teste feito no quesito ali 2.4 GHz no Xbox Game Pass de PC e o resultado foi excelente, ele tem uma resposta muito boa, ele é muito rápido e outra coisa é a vibração, ele tem a vibração que eu chamo de espectro cheio nesse serviço, significa que esse controle no 2.4 GHz no Xbox de PC, ele funciona tanto a aceleração, na derrapagem, na colisão, solo irregular, então ele cobre tudo, ele é perfeito nesse ponto, nessa conexão, beleza? Ainda no xCloud de PC, só que agora usando cabo USB, a mesma coisa, né? Ele vai ter uma resposta excelente, porque agora está conectado no cabo, não tem delay, mas além disso também, a questão da vibração se manteve completa, ela pega todos ali os aspectos do jogo e traduz para a vibração do controle. Aí foi o teste para quem curte jogar em dispositivo portátil, né? O seu Android, o seu tablet, seu celular. Então assim, aí ele tá na conexão Bluetooth, ele funciona também muito bem. Lógico, o tempo de resposta pode ser ligeiramente maior, porque a conexão é Bluetooth, mas ainda assim dá para jogar de boa, não atrapalha em nada. Só a questão da vibração, né? Via Bluetooth no Android não funcionou em nenhum aspecto, nem em batida, nem aceleração, nem derrapagem, nada. Isso lembrando que eu sempre falo, né, galera? A vibração não depende só do controle, ela vai depender da conexão, vai depender do teu dispositivo que tu tá rodando no Xbox Game Pass, então é sempre importante reforçar isso. Agora o teste se manteve no Android, só que agora, como vocês estão vendo aí no canto, com o adaptador e o dongle USB 2.4. Isso vai dar aquele up, vai dar aquela melhorada na velocidade de conexão, fica melhor ainda para jogar do que via Bluetooth, só que aqui no Android, mesmo nessa conexão também se manteve a mesma coisa, a questão da vibração. No Android ainda nada de vibração no Xbox Game Pass. E por último, fechando a régua do teste de xCloud, agora ainda com adaptador, mas usando o cabo USB, e é aquilo, a resposta melhorada, tá top de jogar, mas mesmo assim a vibração não veio, né? Então o fator limitante foi o Xbox Game Pass de Android, que não está sendo compatível em nenhuma conexão para entregar a vibração. Dando uma passada rápida no aplicativo Keylinker, que aí como eu tô fazendo, tu pode ligar o Bluetooth e conectar o controle diretamente, né, através da interface do aplicativo. Depois que conectou, tu pode clicar na chavezinha ali, na engrenagem, para tu abrir as configurações. E aí nessa primeira aba tu pode inverter o mapeamento dos botões, né, como aí botar o A para ser reconhecido como B e tal, ou tem esse botão embaixo, que é o Switch ABXY, que basicamente ele já faz a inversão do conjunto, né, dos 4 botões para tu jogar Nintendo Switch ou para tu jogar Xbox. Daí é só salvar e ele vai aplicar.
A aba seguinte é destinada para os analógicos e nessa área circular, esse azul claro, é a área de atuação do analógico. Tu pode clicar nas barrinhas que tem embaixo para definir se essa área vai ser maior ou menor e assim mudar o tempo de resposta dos analógicos, né? Se vai ser um pouco mais curto ou mais longo que tu precisa chegar até o final do círculo. Próxima aba, gatilhos, e ali é a mesma lógica. A parte azul representa onde vai ter a área de atuação do analógico. Pode ver que ele tem um espacinho em cima e tem um espacinho embaixo e só depois que começa a área azul. Então, se tu clicar nas barrinhas, ele vai diminuir ou aumentar. Se tu diminuir, tu vai fazer com que a área de atuação seja só dentro daquele ponto ali. Tanto para o analógico como para o gatilho, eu acho que é interessante para quem tem a mão pesada, né? E tu repousa o dedo em cima do botão e não consegue controlar a força ou se distrai e acaba às vezes dando alguns toques acidentais. Assim tu define uma área de atuação interna e tu vai ter uma margenzinha que tu pode usar sem afetar a tua jogatina. Próximo, modo de ajuste de níveis de vibração, né? Tu tem ali deixar mais fraco ou mais forte, só que quando tu usa e aplica, não dá nenhum retorno tátil no controle, não vibra nem nada, então meio difícil saber se deu certo. Como dá para fazer isso através do controle, eu prefiro fazer direto lá. Seguindo, próxima aba, modo turbo, onde tu pode atribuir um botão para ficar tendo o pressionamento automático e te ajudar em alguma ação do jogo. Esse tipo de função também pode ser feita direto no controle, então fica a teu critério se tu quer fazer aqui ou quer fazer lá. Depois, a aba de iluminação, o famoso LED para te dar FPS. E é a mesma parada, tu pode fazer esse ajuste tanto no controle como pode fazer por aqui. Só vai poder fazer esse ajuste nos analógicos, né, porque os botões de ação, eles não mudam. Mas a vantagem de fazer por aqui é que tu consegue botar a cor que tu deseja direto, enquanto no controle tu tem que fazer ali a passagem por todo o ciclo até chegar na cor que tu quer. E por último, a aba Outro, que tem ali a configuração de suspensão por inatividade. Conforme tu mexe na barra, ele vai alterar o tempo que o controle vai ficar ligado sem receber nenhum comando. Se tu deixar no último, acredito que seja para sempre, né? Ele vai ficar direto e não vai desligar, porque ele fica com o símbolozinho do infinito ali. No geral do aplicativo foi isso, meu aliado. Eu acho que eu consegui botar ali todas as utilidades, né? Pelo menos as principais ali que eu vejo no aplicativo, para tu ter uma ideia se vale a pena baixar ou não, se tu vai utilizar ou não, beleza? Falando de bateria, eu não achei citação do fabricante dizendo quanto tempo dura, né? Só achei dizendo que a bateria tem uma capacidade de 600 mAh. Então, eu fiz o teste marotado ali com um elástico e deixei ele jogando direto e fazendo a medição para ver quanto que ia dar. E aí vocês viram o comportamento dele, que quando ele tá começando ali a descarregar, chegar no último nível, ele começa a piscar os LEDs até o ponto que ele apaga os LEDs e continua com eles desligados para economizar a bateria. E o resultado foi o seguinte, ele descarregou em 7 horas e 30 minutos e carregou em 2 horas e 40 mais ou menos ali na base de carregamento. E aí que tá, pra mim tá excelente esse resultado porque ele tem a base de carregamento. Isso muda o jogo, isso muda o cenário de uma forma absurda, porque cada paradinha que tu der pra comer, pra descansar, sei lá, tu já bota na base e tu nunca vai ficar sem bateria. Então, time, vamos pra funções e conexões. É muita coisa pra passar, então vamos tentar dar uma passada rápida pra mostrar pra galera. Então, seguinte, aqui a gente está usando o modo de conexão do dongle 2.4, ele está dentro da base e vocês podem ver que ele está conectado como um controle de Xbox, ó, tá funcionando, respondendo, tudo certo. Seguinte, muito controle tinha uma restrição, né? Compra o controle, daí tu quer usar via dongle 2.4, daí tu vai ver que ele só funciona via dongle no modo Xbox. Ah, mas e se eu quiser usar o modo dongle, né, que é um modo com maior estabilidade, maior velocidade, no modo Switch, posso usar? Não posso. Esse não, esse tu pode usar a conexão 2.4 GHz para qualquer um dos modos. Então é o seguinte, esses dois botões aqui de cima são um atalho para uma troca rápida, tu nem precisa fazer nada de muito elaborado. Quer ver, ó? Só segura esses dois por uns 2 segundos. Ele já troca na hora e já é reconhecido na hora por todas as aplicações. No caso aqui ele já trocou para um controle de Nintendo Switch. Ó, funcionando de boa. Se tu fizer o mesmo comando, ele já troca para um daqueles controles genéricos, né, um Direct Input, se tu precisar conectar em algum aparelho que não reconheça os outros, enfim, tem essa opção aqui. E depois, né, tu segurando de novo, ele vai voltar pro modo que é o controle de Xbox. Então, show de bola essa função aqui, nunca tinha visto, né, de troca rápida, isso ajuda demais, topzera. Ah, mas se eu quiser usar esse modo de troca rápida no cabo, porque eu gosto de jogar no cabo e tal, não sei.
Tem como? Tem. Só que daí tu vai ter só duas variações de modos, tu não vai ter o do Nintendo Switch, mas ainda assim funciona do mesmo jeito. Tá com o cabo conectado, pode ver ali que ele tá como Xbox, e daí a gente segurando aqui, ele vai trocar do modo X Input pro modo Direct Input. Daí ele fica como um controle genérico, mas a troca funciona do mesmo jeito. Segurando de novo, vai voltar pro modo Xbox. Beleza, mas daí você vai me dizer, pô, mas eu acordei hoje, um espírito me disse que eu tenho que jogar no cabo, mas tem que ser no modo Switch, como é que faz? Tem como também, só que não vai usar o modo de troca rápida, que nem eu mostrei antes. É meio estranho, inclusive, tá? Com o controle desligado, tu vai segurar o R3, né? Tu vai apertar o R3 para baixo e ao mesmo tempo segurar para baixo o D-pad. E daí, com esse malabarismo feito, tu pega o controle, o cabo, conecta no USB e pode ver ali que ele ficou no modo Nintendo Switch. Só tem que fazer esse malabarismo, mas funciona, né? Dá pra usar de boa. Beleza, ainda assim vai ter gente que vai dizer, não, show de bola, mas eu quero usar no modo de Xbox, só que via Bluetooth. Como é que faz? Seguinte, tu vai ligar fazendo uma combinação de dois botões. Tu segura o X e ao mesmo tempo segura o botão Home. Segura até começar a piscar as luzes ali, ó. Começou a piscar. Agora sim, tu pode clicar aqui em parear para tentar localizar. E vai estar aqui, ó. Xbox Wireless Controller. Daí é só parear e jogar que ele vai ser reconhecido como controle de Xbox através dessa conexão que é o Bluetooth. Mas para o Bluetooth não tem só essa opção. A gente pode ligar também aqui segurando o botão A e mais o botão Home. Fica de novo segurando até ele começar a piscar os botões de cima ali, ó. Ficou os dois no meio. E a gente bota de novo para procurar o dispositivo. Pode ver que ainda tá o Xbox porque ele tá atualizando, porque na verdade é esse modo aqui que ele vai ter, né? O Gamepad, que é o Direct Input, que é o controlezinho que a gente chama de genérico, né? Se tu precisar, também tem esse modo via Bluetooth. Agora em funções, rapaziada, o controle ele tem a possibilidade de tu trocar esses botões aqui pro layout de Nintendo Switch, mas não fisicamente, né? Tu vai ter que lembrar que os botões vão trocar, eles vão ficar nesse padrão que eu tinha mostrado antes, né? Que tem a marcação interna ali do controle, mas vão trocar. Então assim, vamos pegar o exemplo. Nesse jogo, My Friend Pedro, o botão A do layout de Xbox, ele pula. Beleza. Agora, se a gente segurar o botão B e mais esses dois botões de cima, ó, voltou, só que agora ele não pula mais no A, ele vai pular no B, porque na verdade agora o botão A, que era o A no Xbox, aqui na posição do B, que é o A do Nintendo Switch, por isso ele trocou os botões. Então qual a utilidade que eu vejo nessa função? Se por acaso no jogo, o jogo não deixa trocar, ou o emulador ali, o software não deixa tu trocar, tu tem a opção de trocar o comando por aqui. A única desvantagem é que tu vai ter que lembrar que eles estão trocados, né? Não adianta tu olhar para cá porque não vai corresponder. No caso aqui, né, o A está aqui. Então só para saber que tem essa possibilidade se precisar. Agora mais uma função de troca. Por exemplo, nesse jogo, né, no My Friend Pedro, a gente controla o personagem pelo analógico esquerdo. Mas daí pode ter a galera que vai dizer, não, show, mas eu gosto de controlar o personagem no D-pad. Como é que faz? Tem como fazer a troca também. É 3 botões, não sei, a Olion ela gosta de botar 3 botões só para tu ter que fazer um exercício. Mas basicamente é o seguinte, tu vai apertar o botão L3 para dentro, né, o analógico esquerdo, e os 2 botões que a gente tinha apertado antes. Segurou, agora tremeu, tu já sabe que deu certo. Agora se eu tentar aqui, ó, por exemplo, mover o personagem no analógico, ele só troca a quantidade de armas que eu estou segurando, porque na verdade a movimentação passou pro D-pad. Então isso daqui eu acho que um controle só, que eu já analisei aqui no canal, tinha essa opção e é bem bacana, né? Te dá a possibilidade de tu fazer essa personalização bem rápida para jogar do teu jeito. Então agora a gente vai falar um pouquinho de controle de LED, controle de iluminação. Sei que não é todo mundo que gosta, né? Já vi gente dizendo que, pô, me incomoda aquela luz na cara e tal. Então dá para desligar. Segura o botão A e mais os 2 botões aqui. Ele desliga não só os botões de ação, como ele desliga também em volta dos analógicos. Então fica bem minimalista, né? Se tu não gosta, além de não te incomodar, também vai dar um upzinho ali na questão de bateria que vai durar um pouco mais. E depois que tu repetir o processo, ele vai também ligar os LEDs de novo, né? Agora, se tu gosta de LED, LED é pra bombar os teus FPS,
é o seguinte, se tu quiser trocar os efeitos de iluminação, por exemplo, aqui a gente está no azul, né? Segurar o botão de View, que é esse do lado do analógico esquerdo, e colocar para baixo, né? Ou para cima, pode ver que ele altera. Ele estava no fixo, agora ele está no modo respiração. Depois tem o modo RGB, então tu pode fazer essa troca, essa substituição de modos para deixar do jeito que mais te agrada, né? Por teu controle aí ficar belo, muito belo. Agora, se tu quiser trocar a cor, então tu vai usar o mesmo botão de View ali do lado do analógico esquerdo, mas daí vai ser o de pad para direita ou para esquerda, né? Pode ver que ele está trocando. Tá trocando no modo respiração, quiser, ó, deixei fixo agora. Então, show de bola, pode deixar aí do jeito que tu preferir. E se tu gosta, mas tu quer dar uma baixadinha no brilho, o mesmo botão de View aqui do lado e o analógico esquerdo, ou para baixo ou para cima. Ele vai dimerizando, né? Ele vai passando por alguns níveis de brilho e tu pode deixar aí na intensidade que não te incomode. Outro paranauê é o controle de vibração, né? Tu pode fazer o controle de vibração através dali também do botão do meio e o analógico da esquerda para cima ou para baixo. Eu acho que vai dar para ver as luzes aqui que elas vão indicar em qual nível tá. Então, ó, coloquei para cima, viu que ficou 3 luzes em cima. Ó, ele vai até o limite e para de piscar. E eu posso reduzir também. A graduação da vibração tu vai sentindo toda vez que tu faz o ajuste. Então, isso é bacana também. Se tu não quiser, tem gente que às vezes não gosta de vibração e não quer ficar em todo o jogo tendo que desativar, tu desativa direto no controle e tá resolvido o problema. Passando para como configurar os botões de macro aqui embaixo, né? Então assim, a gente consegue fazer uma configuração de até 32 botões, não precisa ser um botão só, pode ser uma sequência, e tem alguns botões específicos que tu consegue utilizar. Às vezes podem não ser todos do controle, né? Eu vou deixar a lista aí de quais botões que tu pode usar para fazer a configuração. Mas basicamente nesse controle é bem completo, né? Então a gente vai fazer o seguinte, eu já limpei a macro que tinha aqui. Pode ver que ele não faz ação nenhuma, né? O Virgil do Devil May Cry. Então vamos fazer o seguinte, segura esse botãozinho aqui de baixo, que é o botão turbo, né? Que ele parece um diamante. Segura junto com o botão que tu quer atribuir uma função. Vibrou. Agora eu vou usar o Y para botar uma sequência de ataque. Beleza. E agora eu clico aqui de novo para encerrar. Pode ver que ele já parou de piscar. Beleza, deixa eu posicionar aqui para aparecer melhor. E agora eu vou dar um único clique aqui no botão de baixo. E ele reproduziu exatamente a minha sequência através desse botãozinho de macro. É uma função muito útil, tá, galera? Dependendo do jogo, dependendo de como for teu planejamento de jogatina, dá para encaixar e fazer umas coisas bem bacanas. Então, se depois tu quiser limpar, né, tu quiser tirar essa programação, é bem de boa também. Tu só vai repetir o mesmo pressionamento. Segura aqui o botão de turbo e o mesmo botão que tu quer limpar. Segura por um pouco mais de tempo. E ele vibra até um pouco mais forte. E pode ver que agora ele limpou. E pode depois atribuir a outra coisa também, se tu quiser. Passando para a próxima, a gente vai ter a função turbo, né, para tu simular um pressionamento rápido de algum botão que possa te ajudar. Então, muito similar ao macro, ele também tem botões específicos que ele pode ser usado, mas a mesma coisa. No caso desse controle é bem completo, permite, acho que praticamente tudo, né, inclusive R3 e L3, que são os cliques para dentro. Vou deixar aí a lista, né, de quais botões tu pode usar. E de exemplo, vou usar o disparo do Virgil, né, que é no X. Se a gente pressionar, ele dá um disparo de energia. Só que se a gente segurar, ele não dispara em sequência, ele só dá um e para, né? A gente teria que ficar pressionando que nem um doido, que nem um taradão, para ele pressionar. Então vamos resolver isso com o modo turbo. Para isso, a gente vai segurar para baixo o botão de turbo aqui no meio e mais o botão que eu quero atribuir o turbo, né? Ó, pode ver que ele já deu um disparo em velocidade. Agora, quando eu segurar o X, ele passa a disparar direto. Isso é o modo manual, tá, galera? Mas dá para fazer se a gente repetir o processo, mesmo comando. Segurar para baixo, botão de turbo, mais o X. Ele entra no modo automático. Agora eu não preciso nem segurar, né? Não preciso interagir em nada e ele faz automático. E daí, se tu quiser controlar a velocidade desses disparos, é bem de boa. Tu vai usar o mesmo botão turbo que tu usou na sequência de ativação, só que tu vai combinar
ou com esse botão da esquerda para diminuir o ritmo, ou com o botão da direita para aumentar o ritmo. Então aqui vocês estão vendo que está um disparo meio lento, né? Então vamos segurar aqui o botão de turbo no meio e clicar no botão da lateral direita. Pode ver que já aumentou bastante a frequência de disparo. E agora, se a gente fizer o inverso, né? O botão do meio mais o botão aqui da lateral esquerda, ele volta a disparar mais devagar. Então, útil também. E se por acaso tu não quer mais usar essa função, tu vai repetir a mesma ordem de ativação para parar. Então segura para baixo, botão de turbo e o botão de ação. E ele para. Ou seja, se tu fizer a combinação uma vez, ele ativa o modo manual. Se tu fizer 2 vezes, ele ativa o modo automático. E se tu fizer a 3ª vez, ele desabilita, né? Ele desliga. Eu acho que é isso, o vídeo já tá enorme, mano, eu não sei mais a noção de quanto tempo eu tô fazendo esse vídeo, pelo amor de Odin, me ajuda, me dá um like, se inscreve. Ah, seus velhos, desculpe. Então, oi, mas vem pra cá. O negócio é o seguinte, rapaz, vai ver, eu até esqueci de algo, porque eu sou humano, eu falho, mas, pô, o controle tem muita coisa, né, posso ter passado. Mas eu acho que grande parte, uma parte gigante do conteúdo eu consegui trazer e vai ajudar uma galera. E tem um porradeiro de vídeo de controle aqui no canal, mas eu nunca tinha parado pra pensar que um dia ia cair pra nós um controle com tudo isso, mas principalmente que tem base de carregamento magnético, por esse preço, que é um preço de controle que é sem base, né? Eu tenho vários aqui que tem esse preço sem base. Ainda mais com tudo isso, Hall Effect, nem sei como eles conseguiram trazer tudo isso por 100, 150 reais a menos que os outros concorrentes com base. Até ali em algum lugar que parece que eles são donos de uma fábrica dessas paradas de analógico magnético e isso ajudaria a baratear, pois o produto sai mais barato, o custo final fica melhor, enfim, não sei se é ou não, mas o que eu posso dizer é que eu tô impressionado. Se tu quer um controle bonito, estileira, cheio de função, uma conexão rápida e estável, Hall Effect, para durar muito, até na mão da galera tryhard, mano, por enquanto, na minha opinião, não tem outro. Vai nesse que eu não vejo como alguém ia se arrepender, tá ligado? Esse é o controle que vale cada centavo e pra mim ainda bem que foi um dinheiro bem gasto, né? Mas é isso, galera. O vídeo já tá igual um filme da Netflix. Comenta aí embaixo o que achou. Like e inscrição, padrão, né? Eu acho que não preciso falar, já falei bastante. Mas eu deixo aí um abração pra todo mundo que assistiu até aqui. E até daqui a pouco, no próximo vídeo.